E continuando essa série de entrevistas, hoje a convidada vai dar um replay na história e vai bater um papo sobre o andamento da sua campanha direto de Piranhas para Maceió novamente. E a convidada de hoje é Leila França, que eu adorei bater o papo da última vez. Conquistou aqui os bastidores. Ela, rapaz, que teve confusão. Se eu disser, olha, a Leila eu não gostei muito dela, não. Menino, eu saio daqui escalchotado, apanhado, porque a galera gostou de você aqui, viu, Leila? Ah, Rodrigo, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu amei gravar aqui no seu podcast. Toda a sua equipe é maravilhosa. Você é incrível. Parabéns pelo programa e muito obrigada. Tamo indo. Era diferente o estúdio quando você vê, deu uns passozinhos aí pra frente. Tá mais confortável dessa Tá vez? incrível. Tô amando. Melhorou muito, cresceu, tem muita novidade. Muita Parabéns novidade, graças a Deus. pela nova estrutura. E o apoio é fundamental, né? Que a Leila saiu daqui, a gente se conheceu no dia da entrevista, ela já saiu dando palavras de motivação pra gente. Olha, vai dar certo, é o comecinho é difícil, e dando aquelas motivadas na gente. Foi muito importante pra gente também, que tava ali no comecinho do estúdio próprio, né? A gente já tinha o Luau Podcast, a gente alugava o estúdio lá da Destravo Produções, lá no Norco Empresarial, que é um estúdio de alta tecnologia, muito bom o estúdio dele, do Jaelso lá. Mas aí a gente veio para um estúdio próprio, onde a gente traz mais conforto para os nossos convidados, além de também ter mais disposição, né, de toda a utilização dos equipamentos. Leila. Seu podcast já é um sucesso. Eu recomendo a todos os candidatos, a todas as pessoas que venham, que conheçam, que gravem aqui, porque é um espaço muito bom. Muito Você e obrigado. a sua equipe estão de parabéns. Recomendo para todas as pessoas. Muito obrigado, Leila. Leila, e aí? O que aconteceu do dia ali início de agosto, né? Foi início de julho Júlio. até hoje, primeiro de, vamos botar no ar essa entrevista dia 5 de setembro, mais ou menos, mas a gente já está no início de setembro aí. O que aconteceu? Como é que está o andamento da sua campanha, as perspectivas? Teve muita repercussão da sua entrevista? Teve muita repercussão aquela entrevista que eu dei aqui para o Luau Podcast. Fui procurada por muitas pessoas que queriam saber a respeito Da carrada d'água. das carradas d'água e de outros assuntos polêmicos. Então repercutiu bastante. E a campanha ela está fluindo, né? Quanto mais se aproxima da eleição, mais intenso fica as nossas visitas, as andando nos povoados, nos distritos, conversando com as pessoas, entregando panfleto, adesivo. Nossa campanha é uma campanha pequena, é aquela campanha que a gente está fazendo realmente o porta a porta, conversando pessoa a pessoa, mas tem sido muito bom, tem sido muito gratificante, porque eu consigo ouvir a população, consigo ouvir os anseios daquelas pessoas e em cima das necessidades que a gente vai encontrando, a gente vai formulando o nosso plano de ação para um futuro mandato. Que bacana. E nas ruas, a gente no período eleitoral tem que avançar mais o contato, né? Você Exatamente. tem conversado com toda a população de Piranhas. O que é que você tem mais escutado que tem trazido uma acessibilidade maior nesse momento para você? As queixas são basicamente as mesmas. As pessoas reclamam muito ainda das áreas de saúde, áreas de educação. Então, a gente tem muitas queixas nessas áreas. A questão da água também, nos distritos, nos povoados, as pessoas reclamam bastante, né, dessa falta de água, da água que só chega através dos carros-pipas. São queixas assim recorrentes. A gente chega nas casas para conversar com as pessoas e elas sempre trazem essas dificuldades. São as maiores reclamações da população. E aí, teve alguma coisa que tocou teu coração de uma forma diferente nesse contato humano que tá tendo? Ah, sempre tem. A gente sempre fica muito tocado com as histórias das pessoas. A gente chega para visitar e ouve, né, muitas histórias de abandono, de descaso, de não encontrar o serviço quando precisa, pessoas doentes, acamadas, pessoas que às vezes precisam ali de um atendimento de saúde. Então, tudo isso deixa a gente bem sensível, né?
para trabalhar realmente, para criar ações e projetos que possam atender àquela população. Leila, 30 dias depois você já deve ter um histórico de pedidos grandes aí, né? Porque com o candidato a vereador do interior aqui parece mais o. Como Santo Tomé, né? Quando a gente quer achar alguma coisa tem que dar três pulinhos, mas o povo pede a outras coisas. Que estão pedindo para você nessa. As pessoas pedem muita coisa, mas os pedidos que eu mais tenho recebido são relacionados à saúde. As pessoas precisam de exames, precisam de remédios. Impressionante isso. E são quase que diariamente eu recebo esse tipo de pedido, de ajuda para remédio, para algum tratamento, para algum exame. As pessoas não conseguem encontrar, às vezes, o que estão precisando na rede pública e elas estão sempre fazendo esse tipo de pedido. Lá em Piranhas tem um hospital público, não tem? Tem. E tem também um centro de atendimento médico lá, sem ser hospital, tipo um posto de saúde grande, alguma coisa desse aspecto? Tem o hospital, que precisa de uma estrutura melhor, eu já falei a respeito disso, acho que até no último programa que fiz aqui. Sim. Temos também os postos de saúde, que também precisam ser melhorados, e temos um centro de especialidades em reabilitação, que é o centro que cuida das crianças autistas e de pessoas com outras deficiências. E aí, esses não funcionam? Ou funciona parcialmente? Funcionam parcialmente. No SER, por exemplo, existe ainda uma longa fila de espera. Muito foi feito. O SER foi uma conquista, porque não existia na cidade de Piranhas. Ele foi inaugurado ano passado, funciona com recursos próprios, porém não funciona ainda como deveria. Existe uma fila de mais de 200 crianças aguardando o atendimento. A quantidade de profissionais não é suficiente para atender a alta demanda que existe no município atualmente. E a Onda Autismo? Onda do Autismo, né? Onda Autismos. É Onda Autismos. Isso. Como é que tá lá nesse momento aí que você precisou dar um passo mais para frente para poder voltar para trás e ajudar eles? Eles estão andando certinho, tá feliz, tá acontecendo? Graças a Deus eu recebi total apoio da Onda Autismos. É a maior organização neurodiversa do Brasil. Eu fui convidada para fazer parte pela própria Berenice Piana, que é autora da Lei de Inclusão no Brasil. Caramba! E graças a Deus eu tenho todo o apoio da presidência da Onda Autismo. Me incentivam, porque o nosso intuito é que os projetos da organização cheguem até os municípios, não apenas a Piranhas, mas em todos os municípios de Alagoas. São projetos que podem ser desenvolvidos em vários municípios. Nós temos ali as parcerias com universidades e empresas privadas que custeiam parte desses projetos. Já fez sua musiquinha de campanha? Já. Já tenho algumas. Eu nem ouvi ainda a música da Leila. Depois você manda pra gente Vou dar. enviar. Ficou jingle, ficou tipo uma versão, como é que ficou? Não, são autorais. Autorais? Isso, não Não é permitido não, né? paródia. Essa eleição O pessoal ainda está fazendo, mas a lei diz que é proibido fazer paródia esse ano, então. né? Algumas pessoas eu ainda vejo fazendo uma montagenzinha ali em cima de hits que já existem, né? Mas eu optei por músicas autorais. Dá uma palhinha pra gente, vai, Leila. Tu que é cantora profissional aí. Eu desafio. Quem gravou as músicas foi o Hudson, um estúdio de Goiás. Ele tem uma voz muito boa, ele já me segue no Instagram e falou comigo. E aí a gente fez as letras e ele gravou no estúdio e enviou para mim. Que bacana. Eu gostei. Ela conta a história. Conta a história. Isso. Tá subindo nos palanques, Leila? Ainda não. E aí? Nós só tivemos lá na cidade de Piranhas um único comício, o primeiro, que foi agora nesse final de semana passado, sábado passado, que foi do gestor atual.
mas eu não participei do comício. Mas aí você tá fazendo, só me recordo um pouco, você tá situação ou posição atual gestão? Nós estamos Individual, né? individual, Entendi. fazendo uma campanha aí É. solo, nem oposição, nem situação. E eu acho muito importante você trazer isso, Leila, para o movimento, né? Porque assim, o partido tem que entender para onde ele quer ir. Se ele está querendo ir para um governo do estado, é necessário urgentemente uma mudança de comportamento radical. É necessário implementações de presidencialismo do tipo de comércio dentro do partido, não para comercializar negócios como votos, né, como votos ou políticas públicas, mas ter processos mesmo, de você ter com quem falar, de ter com quem, por exemplo, vamos falar na prática, né, nesse caso aí, você tem a verba partidária, mas chega para alguns e para outros não. Por quê? Qual métrica é Exatamente. usada? Né? E sendo que tem gente com chance de chegar que não recebe, tem gente com chance de não chegar que recebe. Então tem que dar uma olhada com carinho nessa situação, ver quais são as doutrinas, os princípios do partido, como que ele foi fundado, com qual intuito, para onde quer ir, para depois não se perder. Eu disse na última entrevista aqui com Cabo Bebeto, e eu disse também com alguém aqui, eu não lembro quem foi, que eu tô achando estranho uma movimentação muito intensa que está tendo no PL a nível de PMDB, de MDB, de PT, de aceitar qualquer pessoa. Quando um dos fundamentos do lado da construção do movimento era: você é de direita mesmo? Você tem o que para contar na sua história? Né? Como, por exemplo, o Jair Bolsonaro aí e o filho dele questionando o Pablo Marçal porque ele tem tido atitudes de direita, mas a história dele não contava que ele era de direita. E aqui eu tenho, aqui em Maceió, eu tenho exemplos de vereadores que eram do MDB que migraram agora no último ano para o PL. E não era só do MDB, porque a pessoa pode mudar de partido, mas tinham uma construção de viés de esquerda total. Exatamente. Isso acontece muito. Nesse ano nós tivemos muito essa questão de outros candidatos de esquerda migrando para o PL. A gente vê as pessoas mais uma vez querendo surfar, Na né, na onda. onda, porque a gente sabe que a nível nacional o governo do PT tem dado muito trabalho, É. né, tem perdido aí muita popularidade. Lá na minha cidade, em Piranhas, eu vejo muito isso. Os candidatos de esquerda que apoiaram o PT hoje têm as redes sociais todas verde e amarelo, Caramba. usam na campanha as cores verde e amarelo, azul e branco. Ninguém hoje quer usar a cor vermelha. Todo mundo quer surfar, né, na onda. Todo mundo quer o voto dos conservadores. E isso é muito preocupante, porque a gente precisa saber quem é que a gente está colocando dentro do nosso partido, quem é que a gente está colocando dentro das câmaras municipais. Tem muita gente travestido, né, de conservador, e não é. Eu tenho ouvido, né, nessa campanha aí, eu tenho também meu candidato, né? E eu peço voto para ele aqui em Maceió. Na minha vida pessoal, não aqui no Luau Podcast. E quando eu vou falar com as pessoas, elas falam assim: não, ele é conservador, ele é de direita, ele é de qual partido? Elas estão chegando num nível de maturidade política que antes não se via. E aí é impressionante o quanto a gente está perdido, né? Porque, veja, o que você está falando aí, essas pessoas vão se eleger com essa fantasia e na hora de votar um projeto de desmilitarização ou de uma escola militar, Cívico-militar. cívico-militar, ou na hora de aprovar ou não um projeto de ideologia de gênero, de tipos de pautas progressistas mesmo, sabe? Vão votar contra a gente. E dentro do PL. Já Exatamente. tem acontecido isso, né, Leila?
Acontece No bastante. Congresso Nacional tem acontecido isso. E o eleitor, ele precisa estar muito atento a isso. Ele precisa identificar quem realmente são as pessoas, né? Porque eu sou de direita, eu posso dizer, eu estou no partido de direita há muito tempo, né? Eu defendo as pautas da direita. Então, as pessoas elas precisam analisar isso, né? Porque tem muita gente de esquerda vindo para o partido de direita só para conquistar o voto dessas pessoas, mas no fundo as pautas, os projetos são totalmente contrários. Saber se uma pessoa é de direita, se uma pessoa tem um perfil conservador, precisa analisar quem ela é, onde ela estava nas últimas eleições, nos últimos movimentos de direita, se estava fazendo parte, né, de algo significativo para o Brasil, se estava defendendo as questões que são importantes, as nossas pautas, as nossas bandeiras. Vai no Instagram dela, né, Leila? Vai no Instagram, olha o que. Exatamente. Se tá apagado as postagens anterior, só tem a do último ano. Hoje em dia a rede social ela conta muito, né, sobre a vida das pessoas, sobre cada candidato. Então é muito importante que o eleitor, antes de depositar o voto em determinado candidato, analise a vida dele, analise a trajetória política dele, se ele realmente é quem ele diz ser nesta eleição ou se ele faz tudo ao contrário. Porque isso acontece bastante. Na minha cidade está cheio de gente que apoiou o PT, apoiou tudo de errado e hoje vem aí com as cores verde e amarelo, contando história, né? Hoje em dia as pessoas têm vergonha, muitos candidatos que apoiaram o PT 2 anos atrás, hoje têm vergonha. Mas você acha que tem vergonha de fato pelo que o movimento é ou tem vergonha de fato porque ele representa? Por exemplo, você acha que eles têm vergonha porque as pessoas vão achar ruim dele fazer parte daquele movimento vermelho, onde a pauta deles é progressista, a favor da ideologia de gênero, de um monte de coisa, ou eles realmente não concordam com essas pautas? Acho que eles têm vergonha porque aquilo que eles disseram 2 anos atrás que o PT iria fazer não foi feito. Né? No Sertão, por exemplo, a gente teve um corte enorme no Bolsa Família, na farmácia popular. Eu perguntei para você, a picanha chegou no último, eu perguntei. Nunca chegou essa picanha lá. Então, nós tivemos cortes gigantes em todas as áreas. Nós temos um campus do IFAL em Piranhas, onde houve greve e agora mais um corte no orçamento, né? Dificultando os projetos, dificultando pagamentos. Então, nada do que essas pessoas disseram que aconteceria 2 anos atrás aconteceu. E a população vem sofrendo as consequências dia após dia. Então, está cada vez mais difícil para eles manterem a narrativa de que o PT é um partido para pessoas de baixa renda, que o PT ajuda os mais pobres. Isso é uma mentira. O PT ele não ajuda os mais pobres. O PT distribuiu a pobreza. Né? Ele aumenta a pobreza, mantém as pessoas na pobreza. Caramba, é verdade isso. Quer dizer, não sei se é verdade. É não deveria estar dando opinião, né? Não deveria. É uma verdade, a gente vê muito isso, principalmente no sertão, onde nós temos famílias de baixa renda, famílias em situações precárias realmente, que dependem ali do assistencialismo. E cada dia mais a gente está vendo aí a inflação, os produtos não param de aumentar, a cesta básica não para de subir, combustível, água, energia. A gente vem aí num ano de muitos reajustes. Muitos. E quem mais sofre são as pessoas assalariadas ou de baixa renda. Leila, eu vou lhe falar porque eu acredito na sua idoneidade, tá? Me fala uma coisa, como é chegar no fim do dia, depois de umas 6 visitas que você faz para os eleitores, para pedir o seu voto,
E você ter a sensação de, das 6 visitas que você fez, 5 disse que eu não ia votar em você, mas que vai receber a visita de outro que vai levar uma cesta básica, uma dentadura, um saco de cimento e vai conquistar o voto daquela pessoa. Eu sei que você deve pensar nessas coisas. O que dá você enquanto candidata? É muito triste. É triste, é desgastante quando eu faço 1, 2, 3, 4 visitas e na maioria eu ouço realmente isso, né? Ou já prometeu o voto a uma pessoa porque esta pessoa está ajudando, ou vai receber a visita de outra pessoa, outro candidato que já prometeu alguma coisa. Como candidata pelo PL, eu não tenho nada material para oferecer para essas pessoas. Nós não temos dinheiro, nós não temos cesta básica, nós não temos dentadura, nós não temos carrada d'água, nós não temos ordem de combustível, nós não temos nada. Os votos que eu tiver na cidade serão votos realmente ideológicos, votos de pessoas que acreditam em mim, acreditam naquilo que eu defendo, acreditam que eu tenho capacidade de fazer algo bom pelo município. Mas eu ouço muito, muito, E diariamente aí, eu quando ouço você abrir as exatamente urnas, isso. vai ter sua vingança. Porque, seja eleito ou não, vai ter gente que acredita em você. E aí, quando você vê aqueles votos lá que você teve sem dar R$ 1 de contrapartida, somente com a sua ideologia, com suas propostas, eu tô te falando isso para você não desmotivar. Porque é uma característica do movimento do PL ter essa dificuldade, né, de ir para a campanha sem dinheiro, né? Exatamente. Dos verdadeiros, né? Porque tem muito gente do PL que tá gastando 1 milhão aí. 1 milhão, 2 milhões. Eu sei de gente que tá gastando isso. Campanha de vereador. Então, assim, é difícil. Aqui, em quem acreditar, Leila? Por favor, Leila. Não sei, Rodrigo, essa pergunta eu me faço constantemente. Em quem acreditar? Né? A política é um território muito difícil, extremamente difícil, decepcionante na maioria das vezes. Eu me decepciono praticamente todos os dias. E muitas vezes eu já me questionei por que eu estou fazendo. Né? O que é que me motiva para que eu não desista? Porque realmente é difícil você aguentar a pressão todos os dias do sistema. É difícil não ter dinheiro para nada. É uma competição extremamente injusta, porque eu vejo candidatos aí, como você mesmo falou, gastando milhões e outros que estão dando sangue e não tem um centavo. Sem Nem um apoio, nem incentivo, entendeu? Então, são situações muito desgastantes. Eu sigo pela firmeza de propósito, porque eu acredito e eu gostaria que outras pessoas também acreditassem. Eu vim para essa eleição para dar exemplo, sabe? Para que as pessoas acreditem, para que elas lutem por aquilo que elas querem, para que elas façam aquilo que é certo. Então, é a firmeza de propósito e a vontade, o desejo de contribuir com o meu município. Mas que é difícil, é. É difícil, é desgastante, é tudo. É uma mistura de muitos sentimentos. Você imagina o tanto de proposta antiga que você tem que pode ser aprovada para você, eleitor aí. Pode passar se ela tiver esse poder na mão. Porque, gente, eu lembro de uma conversa que a gente teve aqui no último bate-papo, que você disse, não, teve gente que me prometeu, a gente passa as tuas propostas aí. E aí é tão difícil isso daí, não? Você ter as propostas, saber que as propostas é boa, que as pessoas acreditam na proposta, mas não passa por movimentação política. Exatamente. Existe um grupo político com o poder na mão, né? São as pessoas que realmente dominam aquele determinado cenário político e as coisas só acontecem através deles. Não importa quão bom você seja, não importa quão bom os seus projetos sejam, não importa
Nada disso importa. Se você não estiver do lado dessas pessoas, nada acontece. Leila, vamos sair um pouquinho de Piranhas, vamos seguir o itinerário que a gente tem aqui no Luau Podcast, de é sempre ir para a pauta nacional em algum momento da nossa entrevista. Chegou esse Lá momento. vem bomba. Pablo Marçal. Eu tenho 3 perguntas para fazer sobre ele, que ele é agora o assunto do momento. Exato. E eu acho realmente que a Prefeitura do Estado de São Paulo ela é uma presidência da República quase. Ela é muito importante para o Brasil. Nesse aspecto, a primeira pergunta, você acredita no Pablo Marçal? Já é uma pergunta polêmica, né? Muito polêmica. Eu acredito na boa vontade do Pablo Marçal. E você acredita que ele é a pessoa certa hoje para estar naquele cargo? No cenário atual, ele é a melhor opção. Já foram 2. Eu acho que eu vou aumentar essa aqui para 5 ou 10 perguntas aí. Tá. Tô tentando ser bem objetiva, para não criar muita polêmica. A terceira pergunta. Você viu que as redes sociais dele foi suspensa. Sim. Como é que você enxerga esse movimento togal, ditatorial, de que eu não concordo, não posso te punir, eu vou te eximar na liberdade de expressão? Eu acredito que isso é terrível para o país, né? É um desrespeito à nossa própria Constituição. Nós temos, ou deveríamos ter, o direito da liberdade de expressão, que não pode ser tirado de ninguém. Então, é uma decisão totalmente autoritária, né? A decisão que a gente fica assim, sem entender, né? Por quê? Eu não concordo de forma nenhuma, acho que foi uma decisão muito ditatorial, né? Ele tem direito de manter as redes sociais dele, ele é candidato, então ele tem o direito de se expressar, precisa das redes sociais para fazer a campanha dele, e essa é uma decisão totalmente assim arbitrária, né? Totalmente contrária à nossa Constituição. Leila, eu tenho um quadro com a entrevistada da semana passada, a Tica Nelma, só que eu não estava bem formulado. Aí ontem, na entrevista com um candidato a prefeito lá de Murici, Calbi França, né? Isso. Não, Calbi Freitas. Não sei se você conhece ele, gente boa. Sim, o Calbi está nos mesmos grupos que eu, os grupos de direita, nós fazemos parte né? ali dos mesmos grupos. Aí eu formulei melhor esse quadro. Esse quadro vai existir agora para todos os meus convidados. É assim, eu não vou ser aquela... Como que é o nome daquela entrevistadora? Marília Gabriela, não vou ser ela. Mas eu vou fazer uma imitação dela um pouco. Eu vou falar alguns temas para você e você, uma frase curta, vai falar o que você acha disso daí, tá? Okay. Então, vamos lá? Vamos. E o nosso vai ser logo na pegada de direita. Então vamos lá, olha pra câmera ali que aí você vai falar com o seu eleitor, tá? O corte vai ser entre a 2 e a 1, tá, Rafa? Sempre. Então vamos lá. Ideologia de gênero. Não pode ser muito longo, tem que ser curto, tá? Vamos lá. Ideologia de gênero. Não serve pra nada. Feminismo. Tolice. Agora foi polêmico, né? Escolas militares. Essencial. Polícia militar. Indispensável. Drogas. Destruição. Aborto. Assassinato. Desmilitarização da polícia militar. Um absurdo. Compra de voto. Corrupção. Carrada d'água. Agora ela parou.
Meu Deus! Carrada d'água, Leila. Vai lá. Quer que eu apanhe quando eu voltar? Carrada d'água, Leila França. Vamos lá. Deixa eu tomar Você água. desvendou um assunto que vai pro Fantástico, Leila França. Tô com medo daqui um dia ir pro Fantástico e eles quererem me matar. Carrada d'água, Leila França. Ai, Jesus. Ela agora... Deixa eu pensar aqui. Eu ia falar corrupção, mas já falei algo semelhante. Não tem problema não. Casamento homoafetivo. Opção. Obrigação do casamento homoafetivo nas igrejas. Desnecessário. Religião. Fundamental, indispensável. Leis. Devem ser cumpridas. Alexandre de Moraes. Um peso para o Brasil. Vaza Toga. Corrupção. Vem coisa por aí nessa Vaza Toga, né? Foram 6 dias, só foi aberto um. E aí? Muita coisa ainda vai acontecer. Tá ansiosa, Muita. Leila França? Acho que teremos muitas surpresas aí com essa nova operação. Vaza Toga. Vaza Toga. Leila, novamente gostaria de agradecer você. Você é uma pessoa, gente boa, viu? Depois das eleições, eu quero que você volte aqui pra gente falar como foi o resultado dessa eleição. O que você viu, como você tá agora eleita vereadora de Amém. Piranhas, quais vai ser os primeiros passos. E aí, falar sobre o momento atual, eu jogar mais algumas bombas no seu colo para que você responda. Você adora fazer perguntas polêmicas. Por falar nisso, antes de a gente encerrar, tem 2 momentos. Um que você vai falar das suas propostas daqui a pouco. Certo. E um que eu quero falar sobre qual seria a sua postura. É outro quadro do nosso podcast a partir de agora. O nosso quadro, qual seria a sua postura? A gente abre com Leila França, o primeiro episódio do quadro. Qual seria a sua postura? Qual seria a sua postura na briga pelo número 22.222 da eleição entre Cabo Bebeto e Léo Dias? Cabo Bebeto, com absoluta certeza. Eita, ela é polêmica. Qual seria a sua postura se você fosse um membro da Corte Suprema do país? Prudência, justiça, cumprimento da lei. Fazer aquilo que deve ser feito. Respeito à Constituição acima de tudo. Qual seria a sua postura se você fosse a juíza que estava lendo como é que fala no direito? A peça dos condenados, atual condenados do dia 8 de janeiro. Não haveria condenação, porque já está mais do que provado que existiu muitos erros nesse processo. Nós temos pessoas honestas, idôneas, sem nenhuma passagem pela polícia, idosos, religiosos, pessoas presas, sendo que não tem nenhum histórico por crimes cometidos. Essas pessoas, elas estavam ali na Praça dos Três Poderes, né, e foram presas, julgadas, condenadas como terroristas, né, e todo esse processo ele precisa ser revisto, precisa ser julgado da forma correta. Hoje nós temos muitos criminosos em liberdade, isso é algo que nos deixa indignados. Traficantes, estupradores, assassinos, todos em liberdade. E aquelas pessoas que estavam ali na Praça dos Três Poderes, né, estão presas, condenadas por terrorismo, com a maior pena
que existe na nossa lei, na nossa Constituição. Então, existe aí um peso muito grande, né? E a gente espera que esses processos eles sejam julgados corretamente, porque condenar pessoas por terrorismo é algo muito grave, principalmente quando essas pessoas nunca tiveram nenhuma passagem pela polícia, né? São pessoas que eram trabalhadoras, que tinham suas vidas normalmente, são pais, mães de famílias, avós, avós, pessoas idosas, né, presas por terrorismo. E a última, qual seria a sua postura se você fosse prefeita da cidade de Piranhas? Se eu fosse prefeita da cidade de Piranhas, nós teríamos uma cidade bastante inclusiva, né? Faria o melhor pelo meu município, com absoluta certeza. Tenho muito amor pela cidade aonde moro e um desejo muito grande de contribuir com o crescimento, com o desenvolvimento daquele lugar. Bacana. Leila, tem alguma proposta nova aí na sua bagagem aí do dia 15, 16 ali de julho até hoje? Dentro do meu plano de ação, nós temos muitas propostas, né? Um centro de ecoterapia para agregar ao CER, ao Centro de Especialidades em Reabilitação. Nós temos um projeto para a área de turismo também, de revitalização do parque. Temos projetos para a área de saúde, projetos de educação inclusiva. Temos um projeto maravilhoso que é de capacitação continuada para todos os servidores públicos. Esse projeto ele funciona em parceria com a Uniaselv, é um projeto totalmente custeado por empresas, não utilizamos o recurso público, depende apenas da boa vontade do gestor atual para que a gente dê início a esse projeto. Temos vários projetos para várias áreas lá do município. Bacana. Leila, novamente você tem 1 minuto na câmera 1 para fazer suas considerações finais. Mais uma vez, eu gostaria de pedir aos eleitores que analisem bem as pessoas nas quais vão depositar o seu voto, especialmente aos piranhenses, que analisem a vida dos candidatos, analisem as propostas, pensem, reflitam. A Câmara Municipal da cidade de Piranhas carece de renovação. Existem candidatos que passaram 4 anos e nada fizeram. Não tem um único projeto. Eu tenho vários projetos e não estou aqui falando por falar. Todos esses projetos estão prontos para colocar em andamento na cidade. Então, que as pessoas analisem bem e depositem o voto com bastante confiança. Bacana. Obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite de vir novamente ao nosso podcast. E agradecer a você, querido ouvinte, que nos acompanhou por mais essa jornada até o finalzinho dessa entrevista. Se você ficou, é porque até o final, porque você gostou da Leila França, já é um sinal bom. E gostou de mim também, um pouquinho que seja, já é bom, né? Para fazer a família crescer. Dá aquele velho like, compartilha, indica, lembre-se que a gente não está conversando só com candidatos dos quais você vai ter afinidade. A gente vai conversar com os dois lados da moeda, mas para que você faça uma decisão mais embasada em argumentos, embasada em fatos, num bate-papo onde você possa tirar dali conclusões e não numa troca do seu voto pelo cimento ou pela carrada d'água. Eu agradeço você novamente, compartilha e dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu!